Muito bem-vindos a mais uma live da Vendrata. Pessoal, eu tenho que confessar para vocês, eu estava muito ansioso para essa live. Por quê? A gente vai colocar aqui uma das maiores especialistas em moda que eu poderia, de alguma forma, contribuir com vocês para trazer muita informação sobre o que está rolando agora no inverno, sobre o que está acontecendo agora no mercado de moda, como se preparar para ficar de olho no verão, que já está vindo. Então a gente está vivendo o inverno, mas todo mundo que trabalha com moda sabe que tem que estar de olho na próxima estação, para já começar a trabalhar isso daí para julho, agosto. Como que se organizar no meio de tudo isso, né? Então, nada melhor do que trazer uma especialista em moda, que também é especialista em venda varejo, para falar com vocês, para a gente fazer um bate-papo aqui bem leve, bem descontraído, para conseguir contribuir o máximo possível de informações para vocês, para que vocês possam aplicar no negócio de vocês, né? Então vamos lá, estou vendo o pessoal chegar aí, ó, a Fátima já entrou, a Ricardina, sejam muito bem-vindos e daqui a pouquinho eu já vou chamar a Cíntia aqui para fazer um bate-papo com a gente. A galera que está acompanhando, eu vou fazer uma breve introdução aqui, que é o seguinte, ó. O que a gente vai estar fazendo hoje? A gente vai falar um pouco de venda de inverno, como você aproveitar as épocas que ainda tem, como Dia dos Namorados, como todo esse inverno agora, que tem vendas de botas, mas assim, ó, o que eu vejo com todos os empresários falando a mesma coisa. Rafa, ano passado não fez frio, eu não comprei inverno, não comprei muita coisa. Posso apostar? Não posso? Como que vai ficar isso? Essa live vai ajudar a esclarecer um pouquinho como você se posicionar para não ter perdas também, mas como você aproveitar e não perder as oportunidades, né? O que está rolando? Ó, eu vi ali o pessoal falando que o som está baixo, já estou erguendo aqui está no máximo aqui, ó, né? Então, como que a gente pode aproveitar toda essa oportunidade, né? A minha que deu que o áudio está ok, né? Então vamos seguir. E como que a gente pode aproveitar isso? Como que eu fico de olho no verão? E o principal, acabou de ter a BF Show, que é uma das maiores feiras da América Latina de moda, de calçados. A Cíntia acabou de voltar de lá, junto com algumas pessoas da nossa equipe. Ela tem muita informação do que está rolando já para o verão, do que está rolando agora. E é justamente isso, a gente vai descarregar aqui muita informação, muito conhecimento para vocês, para a gente fazer um bate-papo. Falando só um pouquinho da Cíntia, a Cíntia já trabalhou em grandes empresas, né, de varejo, que trabalham com moda. A Cíntia já tem várias formações, ela participa de mentorias e grupos exclusivos de venda varejo, sempre com ênfase em moda. A Cíntia já viajou para a Europa para fazer pesquisas, enfim, ela tem um currículo fenomenal e é para mim uma das pessoas mais qualificadas para poder aqui contribuir e entregar um conteúdo que vale ouro para vocês aproveitar e conseguir aumentar as suas vendas, se posicionar de uma forma que isso possa gerar lucro para vocês. Eu vou chamar a Cíntia aqui, ó, para a gente fazer esse bate-papo. Isso, galera, se você acredita que esse conteúdo pode fazer a diferença para você, já manda um foguinho aí, já manda um coração, deixa eu saber que você está por aí, manda um oi pra gente. Olha a Cíntia aí, seja muito bem-vinda, Cíntia Ribeiro. Oi, tudo bem, gente? Que prazer imenso estar aqui. Deixa eu me organizar aqui. E aí, Cíntia? Ó, Tudo bem, Rafa? eu falei assim, eu vou trazer a pessoa que vai poder abrir os olhos do comerciante para aproveitar agora essa oportunidade incrível que é o inverno do primeiro semestre, né, para a gente conseguir fazer agora boas vendas. E se, enquanto a galera tá chegando aí, ó, fala um pouquinho de você, da sua experiência, das suas vivências, para o pessoal conhecer um pouquinho você. Queria te apresentar para a galera. Bom, gente, primeiro um prazer imenso estar aqui, dividir um pouco da minha trajetória. Eu sou uma pessoa apaixonada por calçado, acho que isso me move e fez todo sentido na carreira chegar até aqui. Sou formada em moda, tive experiências na indústria que me tornaram uma profissional com toda certeza, com mais habilidade, mais conhecimento técnico, que eu acho que isso faz toda a diferença no momento da venda. Depois passei por e-commerce, grandes empresas, tive a oportunidade de fazer viagens para a Europa, entender um pouco desse desenvolvimento de produto, não só na indústria, mas também no varejo. E desde então eu me tornei uma estilista apaixonada pelo comercial. Então, assim, eu gosto sempre de trazer essa informação, porque eu sou movida mesmo a resultado. Então, todas essas, por onde eu passei, né, eu acabei somando todas essas experiências e depois fui me especializar em marketing para poder ter mais autoridade, trazer ainda mais conhecimento através
do que eu tinha ali reunido nessa história toda e acabei abrindo a minha própria consultoria e atuando no varejo, tanto para calçadistas, dando pesquisa de moda, ajudando a compra, ajudando a fazer um sortimento assertivo e principalmente a vender, né? Então é isso. E hoje Eu, estou aqui para poder dividir um pouquinho com vocês. gente, é assim, ó, a Cíntia, para mim, ela é a fusão de dois mundos. Eu vou falar assim, Cíntia, eu sempre comento com o pessoal, porque boa parte da audiência da Vendrata é quem já tem o seu próprio negócio, ou que está, então, tá começando a fazer calçados, pretende montar sua empresa. Então, assim, ó, eu acredito que a grande parte é empresários, né? E a Cíntia, ela é a fusão de dois mundos, por quê? Eu, como empresário, principalmente à frente de fábricas, no meu tempo de gerente, coisa assim, era muito comum falar assim, poxa, as estilistas viajam demais, mas aquilo acaba não sendo produtivo, né? A Cíntia, ela tem o lance da moda do estilo, ela tem a capacidade técnica de ver a viabilidade daquele produto e ela tem a expertise também do varejo e do marketing, que representa literalmente vendas, né? Então é por isso que presta muito atenção em cada palavra que essa moça vai falar aqui, que eu tenho certeza que pode impactar o seu negócio, que pode te ajudar muito a crescer as vendas. Mas ó, eu trouxe a Cintia aqui e eu quero ver o seguinte, ó, a gente só vai começar a entregar o ouro mesmo na live depois que a gente bater 50 pessoas nessa live aqui, ó. Então, se faz sentido para você, já chama o seu amigo, aquela amiga que gosta de moda, que tem empresa, que está começando, que está querendo começar, né? Já manda esse convitinho aí para todo mundo, clica no aviãozinho ali no canto direito, já manda para 10 amigos aqui, vamos fazer essa live bombar. E você que está aqui, ó, já manda um coraçãozinho aí, manda um oi, né? Porque eu tenho certeza que as informações que a gente vai compartilhar nessa live aqui podem agregar demais no negócio de vocês. Vamos lá então, dona Cíntia, Bora, gente! nós rodamos algumas pesquisas e adivinha, a galera quer saber o que vender no inverno, como vender melhor, como se posicionar, o que apostar um pouco mais ou não. E uma grande dúvida, se o pessoal estava assim, ó, conversando com todos os empresários, falam unanimemente, de forma unânime a mesma coisa. Rafa, ano passado não teve inverno, então esse ano eu não comprei. A gente viu isso acontecendo ali na feira, né, que acabou gerando uma oportunidade. Então a gente percebe assim que tanto as lojas, tanto roupa como calçado, o pessoal segurou muito a mão no inverno. Só que agora Uhum. esfriou, e aí daquele desespero. Todo mundo quer uma peça nova, todo mundo quer algo novo. E o pessoal está um pouco perdido nisso. Então, compra agora, sai correndo. Por exemplo, se for comprar da Vendrata, ele tem pronto entrega. Ele pode pedir hoje e amanhã, em 2, 3 dias, já está na loja dele. Então, como que vai ser isso? Como que você está vendo isso com o olhar da moda? Assim? Fala um pouquinho pra gente. Bom, Rafa, eu acho que tudo tem uma certa ligação. Isso é um comportamento de mercado que já tem acontecido nos últimos tempos, nos últimos 2 anos. A gente teve aí alguns impactos de Dia das Mães, porque realmente o frio estava muito atrelado ao segundo Natal do ano, que era o Dia das Mães. E agora, com esse novo comportamento, com essa nova forma de fazer negócio, realmente eu percebi mesmo que o mercado em si apostou em produtos mais comerciais, né? Mas sempre tendo um cheiro de informação nova, um cheiro de uma tendência que está muito forte. Então, a gente viu e tem visto o nosso inverno estar muito pautado em cima da pegada do boho, daquela cara mais sofisticada, mais feminina, porque há alguns tempos a gente percebeu essa volta da mulher se vestir e ter prazer por isso. Então, a gente percebe muito essa importância de ter um básico. Realmente, a gente percebeu que teve uma queda mesmo na bota, inclusive na busca e até na oferta desses produtos. Porém, de maneira estratégica, a gente pode trabalhar produtos para essa estação. Então, vou falar aqui um exemplo dos slingbacks, que são os sapatos Chanel, que tem aquela tirinha no traseiro. Sim. Esse é um produto que ele tem se consagrado nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, graças a Miu Miu, que é uma marca que trouxe de volta esse produto né, no jogo. E ele é um produto que a gente aprendeu a usar em todas as estações. Ou seja, esse tempo quente, você põe uma calça jeans, dobra a barra da calça, põe uma camiseta, você está super arrumada. Chegou o inverno, um tempo mais fresquinho, você usa o recurso da meia calça, por exemplo, que é uma Uhum. estratégia em que você consegue ter produtos básicos, mas trazendo essa informação de moda. Então, acho que a gente aprendeu a vender de uma forma diferente, né? E aí, eu acho que fora isso, alguns elementos como cores, então, o novo café, né, que é o novo pretinho básico, a camurça, que muita gente teve resistência
para colocar esse tipo de produto, mas quando a gente fala de moda, a gente tem que pensar em proporção, né? Quando a gente fala em ter elementos de moda, não é ter só bota de camurça, mas ela conta uma história, ela resgata um mood que as mulheres estão querendo usar. Então, por isso, não dá para ser 880, né? Não vou ter ou vou ter muita. Dá Sim. para ter um bom senso. Na produção, né, Ci, quando vamos pensar assim, ó, sempre eu falo com a cabeça da nossa audiência, né? Uhum. Poxa, eu não comprei muito, estava com medo do inverno. Agora, né, a gente viu esse movimento, inclusive na feira, com grandes players do mercado, né, que todo mundo deu essa segurada. E aí a própria Cintia estava conversando comigo um pouco, teve algumas marcas que fizeram um pouco de pronta entrega de produtos como botas, produtos bem invernais, e que agora que sabia que ia dar esse desespero para venda, que eles estivessem posicionados de uma forma de poder atender o cliente e também gerar vendas com isso, né? Então isso não é só no pequeno, de uma certa forma, isso foi no mercado de uma forma como um todo, né? Só que aí o pessoal Exatamente. fala, tá, legal, então já entendi que o inverno esse ano está com uma cara de que vai ser um pouco diferente, que vai gerar oportunidade, eu não tenho produto. Saio correndo comprar, aí eu erro, não vendo porque o inverno é muito curto, o timing dele agora, junho, julho, né, que é quando esfria de fato. E aí como que a gente fica nessa situação, né? Então vamos falar assim, se você consegue dar duas dicas para a gente, falar assim, ó, como não errar agora assim, ó, vamos pensar no brasileiro. Ele deixou de comprar, tá desesperado agora que tem um monte de cliente dele perguntando se vai ter coisa de inverno embora, e aí ele deixou. Agora ele vai sair correndo. O que ele tem que fazer para não errar? O que pode ser assim, uma carta marcada desse inverno? Ó, é o borro, é a camurça, é a bota baixa, comercial, é texana. Dá para a gente dar umas duas dicas assim? Se você tiver algum produto também para mostrar aqui para a gente, vai ser legal Dá, também. porque antes da live eu invadi o estoque da Vendrata, porque eu queria ver exatamente um produto que eu pudesse trazer e conectar com tudo isso que eu falei. Então a gente tem aqui uma bota muito ícone dessa temporada, que é a bota em camurça, tá vendo? Porém, com esse apelo, com essa construção mais western, mais com essa referência do borro. Lembrando que aqui essa bota tem uma forma de recorte bem legal, que deixa o pé bem bonito para usar, tanto com shorts como com uma calça mais sequinha. Então é importante entender que a brasileira, ela gosta de se conectar com bota, inclusive sobre essa estética da perna dela. Então, o que eu diria? Para você não ter um alto investimento, você pode apostar em botas mais baixas, porque elas vão fazer essa composição usando com uma meia calça, num dia mais frio, mas você pode tranquilamente trazer essa ideia para o seu dia a dia usando com um jeans. Então, aqui a gente vê o recorte da bota western e os elementos e aplicações na cor da estação, que é esse tom mais café, mas com essa cara jovem de trazer essa ideia que dá todo um diferencial com essas taxinhas aqui. Então, acho que uma grande aposta, se você ainda tem receio, você pode ainda usar por uma camurça básica, né? E trazer um produto ainda mais clean para não ter erro, porque eu acho que é uma bota que com certeza vai usar. Agora, lembrando que tem muita resistência de camurça, né? Então tem sobre cuidados, mas tem algumas coisas na moda que a gente precisa se adaptar. Porque o que não aconteceu no passado não significa que não vai acontecer agora. Então, às vezes, eu vejo muitos nas mentorias, muita gente resistente a algum tipo de produto porque não vendeu no passado. E a gente está provando aqui que o inverno não acontecendo como ele sempre aconteceu, nos faz ter comportamentos diferentes do que a gente tinha antes. Então, acho que uma primeira dica é essa. Acaba ficando, né, se aquela coisa até assim, ó, muito próximo do amadorismo, né? Do tipo assim, ó, não deu certo e não vou ter. Na verdade, assim, ó, ano passado o inverno frustrou bastante, foi muito quente. Então, como que eu me posiciono de uma forma que eu não corro tanto risco, mas também não perco oportunidades? Eu acho que a leitura principal do mercado é que o empresário ele tem muito essa tendência, né? Ele fugir do risco, né? Mas existem formas de você se expor ao risco, mas um risco calculado, né? Então, por exemplo, nós também da Vendrata, a gente estava com certo receio, mas a gente sabia que não podia deixar de ter. Exato. Então, onde que foi a conversa, né? Foi da gente se posicionar de uma forma que minimizasse o risco, mas não deixava de ter, de entregar, né? De ter uma leitura. A Cintia fez o dever de casa, né, gente? Como eu convidei ela para falar, e ela falou assim, Rafa, eu vou dar uma passadinha na Vendrata, vou pegar alguns produtos ali para a gente poder falar. E ela fez mesmo. E se, ó, acabamos de bater agora 52 pessoas na live.
E você já entregou uma pedrada aqui, você já foi com uma dica aqui já lá na frente. Então, assim, gente, se você está curtindo esse bate-papo aqui, ó, a gente tem muitas dicas para passar para vocês. A Cíntia aqui é fenomenal. Então, ó, já dá um coraçãozinho. Você que entrou na live, comenta aí, ó, tô por aqui. Fala o que você quer saber, dicas de inverno, dicas de verão, dúvidas. Pô, tenho camurça, vai vender. Tenho isso, vai vender. Aproveita esse momento. Tem uma pessoa da nossa equipe que agora está pegando algumas perguntas para depois a gente responder tudo. Mas, ó, o principal, contribui com a gente aqui de fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Clica no aviãozinho ali do lado direito, no rodapé ali dessa live que você está assistindo, e encaminha para o máximo de pessoas que você possa, que faça sentido esse tipo de conteúdo para ela. Cíntia, vamos lá. Ô, Rafa, Eu pedi duas deixa eu só complementar aqui a segunda. Que eu não falei a segunda. Você deu uma dica, agora bora para a segunda. Bora para a segunda, tá? Então, eu acho que assim, a bota, até então, o coturno, ela aconteceu muito por muitos anos seguidos. E depois a gente entrou também, por causa da Miu Miu, num estilo de bota biker, que a gente chama, que é aquela bota de só calçar, que não tem cadarço, né? A gente percebe que agora os tratorados, que eram bem exagerados, ficam mais clean, né? Mais básicos. Então, uma outra bota que tem muita aderência, porque o público brasileiro ali gosta muito desse estilo de bota, que é quase uma montaria, que pode ser uma bota clássica e que com certeza também acho que é super assertivo para ter nessa temporada. Lembrando que toda vez que a gente tem short, saia, a confecção mais curta, a gente tem o aumento das botas. Então, nesse caso, uma bota de cano médio, alto, nem estou falando de over the knee, tá? Estou falando de um cano alto, também básica, acho que vale muito a pena, ainda se você tiver a oportunidade de apostar rápido. A gente está fazendo a live aqui, começou um temporal, né? Pois é. Então, pode ser que aqui na cidade aqui está um temporal agora, pode ser que oscile um pouquinho aí. Independente disso, essa live vai ficar salva, tá? Depois a gente vai deixar no nosso Instagram para quem perdeu. E a gente vai seguindo aqui enquanto o tempo, enquanto a conexão permitir, né? Vamos lá que o vídeo já deu uma osciladinha aqui também. Sim, show de bola. Agora, assim, ó, se a gente fosse falar um pouquinho mais de botas, para o lojista se posicionar de uma forma que ele possa aproveitar melhor nesse inverno, não só de botas e produtos invernais. Qual que é a sua leitura? O que você acha assim, que está rolando, que é bacana, que tem aí para mostrar para a gente, que você acha que a pessoa pode apostar, que não é uma aposta assim, ó, sem base, aquilo que já está um pouco validado, aquilo que é meio que sabe tiro certo. Olha, aqui, como eu já adiantei anteriormente, eu falei sobre os sling bags, né? Que são esses calçados que tem essa tirinha. E por que caiu na graça? Porque, primeiro, tem o conforto, querendo ou não, o Scarpa incomoda um pouco, tem mulheres que não aceitam tão bem. E esses detalhes de tira mais fininha, de decote, a gente vê muito essa mulher buscando por detalhes no produto. Então, a gente sabe que produto básico vende, mas às vezes o elemento de moda faz a sua coleção ter uma cara e cria conexão com a sua cliente. Senão a gente fica muito no básico e as pessoas querem apostar. Então, toda vez que eu falo de moda, surge um pouco disso. Mas a moda não vende. Mas como a gente pode usar a nosso favor? Então, aqui a gente tem um sling bag que tem esse detalhezinho e as duas fivelinhas, ó, no verniz. Esse recorte sobreposto aqui é muito da tendência que a gente tem visto de sobreposição dos mocassins, né? Que a gente viu esse tipo de categoria só em mudando detalhes, mas a gente tá vendo isso no inverno passado. A gente viu isso, querendo ou não, um pouco no verão e agora a gente está vendo de novo nesse inverno. Então, os slingbacks realmente continuam, inclusive, a gente viu muito disso na feira, mais do que o Scarpa, muito mais do que o Scarpa. Eu acho que seria esse produto. Deixa eu só interromper você, ó. Gente, eu tô vendo aqui o pessoal de São Luís do Maranhão, Americana, de tudo que é lugar do Brasil assistindo a gente. E aqui na cidade começou um temporal, né? Eu e a Cinta somos aqui de Jaú. Então deu uma osciladinha na internet, eu vi algumas pessoas falando que não dava para ver a imagem. Então eu e a Cintia, a gente vai fazer o seguinte, como o áudio tá legal, a gente vai continuar trocando ideia aqui
e depois a gente vai mostrar novamente os calçados para vocês aí, porque eu vi que o pessoal reclamou que a imagem estava um pouquinho torcida, né? Então depois a gente volta a mostrar os calçados. Então a gente vai seguindo nesse bate-papo Tá. aqui. Mas sim, O meu 4G tá desligado, tá, eu, Mi? eu vou Será que falar, melhorou? eu vou falar para você como empresário, né? Que quando você não é uma pessoa, a gente sempre precisou dos nossos compradores, das pessoas profissionais de estilo aqui na Vendrata, né? E eu já cometi muito erro por não escutar aquilo que já era validado, né? Vou dar um exemplo. Há uns 2 anos atrás, falavam de botas texanas, né? Acho que a texana já está vindo a Western, né? Está vindo há mais tempo que isso, mas quando a gente decidiu realmente comprar quantidade, a bota texana, eu falei assim, tá, a gente sempre teve um histórico na Vendrata de vender muito mais botas comerciais, botas básicas. E a gente ia entrar na bota Western. Só que eu falei o seguinte, ó, dentro da programação de produção nossa, coloca o Western, que é de moda, quando esfria, em maio, né, para começar a comercializar. E as básicas, ela em março já começa a ter procuras, então a gente vai soltar na produção primeiro as botas básicas e depois vem a bota de moda. Só que naquele ano, depois eu pude averiguar isso, as pesquisas pelo termo bota western no Mercado Livre estavam gigantescas, né? Ou seja, eu tinha que ter invertido. A estilista me avisou, falou assim, ó, não, isso aqui é uma tendência. Eu falei, mas, pô, mas vai estar calor, essa aqui é essa bota de pegada de rodeio. Mas isso é o que acontece com o empresário quando ele não ouve a pessoa de moda, a pessoa que está vendo o que está rolando lá fora, né? Então é muito comum a gente criar resistências. Poxa, ano passado eu comprei, isso não vendeu, isso não vende, né? É muito importante entender o momento e o contexto. E é claro, o profissional que está indicando aquilo naquele momento também, né? É muito importante você conhecer a experiência dessa pessoa. Mas uma das coisas que a gente sempre fala, que eu acho que isso traz muita segurança, assim, é o que a gente ensina no nosso curso do Start Shoes para os empresários que estão começando, que a gente fala de como você montar o mix da sua loja. Você está começando um negócio, você não tem muita grana para investir. E você vai comprar produtos. O que a gente fala como regra? 80-20. 80% produtos perpétuos e 20% de produtos de moda. É muito comum que a pessoa, às vezes, ela quer empreender e ela não quer ter risco. Aí ela vai 100% no produto perpétuo. Minha amiga, meu amigo, se você trabalha com moda, você vai precisar arriscar um pouco em moda. Mas o como você toma esse risco pode ser o fator decisivo daquilo que você está fazendo. Então, a gente usa essa regra de, para quem está começando, não conhece muito o perfil dos seus clientes, é o início do negócio, a gente fala da regra 80-20. Pô, se eu vou comprar X pares de bota, eu vou colocar 80% daquilo que eu sei que já é validado, que eu tenho procura, e 20% vai ser numa aposta, vai ser em algo novo, algo diferenciado, que a moda está trazendo essa informação e eu vou apostar, porque eu sei que vai ter procura, né? Então é um jeito de você se resguardar um pouquinho em relação ao risco, mas não tem como desprezar e falar assim, não, eu não quero arriscar, só quero comprar o que vai vender. Meu, se você trabalha com moda, você vai ter que arriscar algumas vezes. Agora, quando você tem uma especialista como a Cíntia, dando dicas, esse risco eu posso falar para você que ele vai lá embaixo, né? E é por isso que eu volto a falar, gente. Dá um comentário aí, ó, comenta, manda um foguinho, manda um foguetinho, manda as dúvidas. Eu vi uma pessoa perguntando aqui se para dar dicas de botas atemporais, né? Não sei se você teria alguma dica para passar para a gente disso aí. E a gente vai agora falar um pouquinho de vitrines para esse inverno, beleza? Se bota temporal, você acha que é uma aposta para esse momento? Você acha que é uma coisa que foge um pouco? Olha, bota temporal, eu acho que assim, ela tem que fazer parte do seu mix. Como você disse, muito bem. A gente, quando trabalha com moda, a gente precisa ter um chamariz, né? A gente precisa fazer a nossa loja gerar esse movimento. Botas atemporais e que tem acontecido com muita força são as botas com salto bloco, por exemplo. Por quê? A mulher se identificou muito com essa forma de uso, porque traz bastante estabilidade, né? Então a gente vê que esse bico mais afinado, tanto que o estilo western, ele tem muitos elementos do cano arredondado, do recorte, mas como que a gente limpa essa bota e por que que ela ficou tão forte? Porque pensando no que as pessoas estão se identificando, o bico alongado e o salto bloco é um produto que é muito assertivo. Entendeu? Então, acho que esse é um tipo de bota temporal, assim como toda coleção tem aquela sandália de uma única tirinha, com traseiro e correia. Pois é, então acho que seria essa bota
clássica, né? Agora a gente vê muito bico quadrado, porém, ainda não é uma informação tão diluída, né? Então a gente vê bicos que são levemente finos, que tem um pouquinho do quadrado. Pode apostar porque as pessoas estão optando por esse conforto. Então, se você já testou uma bota um pouquinho mais quadrada, talvez você já tenha essa referência do seu cliente em curtir mais esse tipo de construção. Afinal, ele acomoda melhor os dedos do que uma bota muito fina. Então, acho que esses elementos, e por isso é tão importante, Rafa, a análise do que aconteceu no passado, né? Porque de uma coleção para outra, gente, não muda absurdamente a tendência. O que a gente vai trazer são ideias e complementos que vão dar esse giro, mas o seu histórico, ele é muito importante. Claro que ele vai ser repaginado com a cor do momento, com o material do momento, mas a gente viu muito o quê? O bico quadrado acontecer na sapatilha, principalmente. Então, essa informação trazida para a bota é certamente uma bota com um salto bloco e mais não tão fina, um pouco mais quadrada. Acho que essa seria para mim uma coringa. Si, eu senti vontade aqui de fazer um desafio e queria saber se você topa. Bora! Tá. Gente, ó, o pessoal que está assistindo aí a gente, fala assim, ó. Quem de vocês gostaria de ter uma consultoria de 1 hora com a Cíntia, tá? Fala aí, eu quero, tá? A nossa equipe vai printar. E quem ficar até o final da live, eu prometo fazer uma surpresa aqui para vocês. Topa desafio, Cíntia? Topo! Super! Arrasou! Estou te colocando aqui no fogo e vou piorar um pouco mais ainda. Assim que eu gosto, boa. Então vamos lá. Si, eu vi uma pergunta aqui enquanto você estava explicando, que a pessoa fala o seguinte, e eu entendo essa dúvida porque ela também é algo que pega muito para o empresário. Por exemplo, eu trabalho com alto volume de estoque, a gente produz muito, né? Então, quando chega ali julho, a gente já percebe que o cliente, o lojista, ele já está procurando algumas coisas de verão, já está esquentando, um agosto ali, né? E aí eu vi uma pergunta que é uma dor realmente do empresário. Ele falou o seguinte, quais as cores do inverno que vão dar continuidade no verão? Eu imagino que essa pergunta ela tem uma base do seguinte, se eu comprar esse produto aqui com cor de inverno e não vender, no verão eu não estou tão fora, não estou com aquele mico na mão, né? Tem alguma coisa que a gente vê nesse ano aqui que vai aproveitar, que vai seguir, que pode falar, ó, isso aqui é de inverno, mas vai tocar o ano inteiro? Dá para a gente pontuar alguma coisa de cores? Com certeza. Gente, olha, é muito legal porque quando a gente começa a se aprofundar nisso, quantas coisas vocês já podem estruturar para essa coleção de verão. A gente veio, né, de um pós-pandemia, com aquela coisa de dopamina, assustou todo mundo, porque tinha muita cor, e aí sobrou, e aí tudo foi caminhando para algo mais básico. Aí a gente viu muito do preto e do off-white. E agora a gente vê uma coerência entre o exagero e o clássico, tanto que a cor do ano é o Mocha Mousse, que é uma cor mesmo mais achocolatada, tradicional, confortável, uma cor fácil de lidar e que tudo isso, eu sempre falo que moda não é algo do além, é uma intencionalidade. Então, é muito estudo, muito comportamento de consumo trazendo um pouco disso. Por que que tudo ficou mais terroso? Porque as cores terrosas, elas têm um conforto, né? Elas têm uma relação muito mais fácil do que cores como off-white, muitas vezes até o próprio preto. Então, para essa temporada, a gente vai ter uma continuidade daquele café que foi forte e que tem sido forte agora no inverno. Ele continua, porém com nuances mais claras. Então, a gente vai voltar a ver aquele camel, aquele tom de caramelo. A gente vai voltar a ver esses elementos terrosos, ainda com acentos do Bordeaux, dessa coisa do cereja, então que também é mais fácil a gente trabalhar com isso. E a gente vai ver muito no verão um pouco do teste de cores candy color, cores pastel, que é um pouco do manteiga, que é um pouco do azulzinho. Só que são cores que não são tão comerciais e vão ser usados em produtos estratégicos. Então eu diria que essa coleção de verão está muito a nosso favor, porque não tem nada destoando. Existe uma linguagem que começou do borro no inverno e que vai continuar do borro para o verão, se transformando numa cara de natural mais sofisticado. Então, imagina, trabalhar com artigos naturais que tem a cara do nosso verão, mais os terrosos. Então, eu diria que dá muito para você fazer essa aposta sem tanto medo em cores. Show!
Sim, eu acho que não tem como ser mais bem respondido do que isso, né? E galera, vocês estão percebendo o nível de informação que a Cintia está compartilhando nessa live? Então, ó, você que está por aí, manda um coraçãozinho pra gente, para o algoritmo entregar essa live para mais pessoas. Isso aqui são seguidores da Vendrata. Às vezes tem muita gente que precisa dessa informação e só porque o algoritmo não avisou, ele acaba perdendo essa informação. Eu vi que algumas pessoas estão perguntando. A live vai ficar salva sim, para vocês depois pegarem esse conteúdo também. Porém, eu pretendo fazer uma surpresa aqui no final da live, então eu sugiro que se você tiver condições, fica na live até o final, para que você possa participar dessa surpresa. Eu tenho certeza que quem vai assistir depois vai falar assim, não acredito que eu perdi isso, né? Então, a galera fica aí, ó. E já compartilha com todo mundo que você pode aí, ó. Clica no aviãozinho, manda para 10 pessoas. Se tem aquela amiga que gosta de moda, se tem um conhecido que tem loja, que trabalha com roupas, às vezes nem é com calçado, mas eu tenho certeza que essas informações podem agregar demais no negócio deles. Se uma pergunta que eu recebi muito, né? E como eu não sou da área, a gente fala daquilo que a gente tem base de conhecimento, mas eu não sou um especialista nisso. Então acho que você é a melhor pessoa para responder esse tipo de pergunta. É, o que chama mais atenção de um lojista na apresentação dos produtos? Vamos falar o seguinte, ó, como cliente, eu sou a loja, né? Seja através do Instagram, seja através de um site ou uma loja física. O que mais chama a atenção no material meu de divulgação? Look montado, fotos de produtos, vídeos. Tem alguma linha assim, ó, com o olhar do consumidor, o que chama mais a atenção dele para que as pessoas que estão nos assistindo possam intensificar ações nesse sentido para que ela possa vender mais? Tá, eu diria dois exemplos considerando a loja física e considerando você que trabalha online, tá? Um primeiro ponto da loja física, o seu cartão de visita é a sua vitrine. E você precisa ter cuidado de produzir essa vitrine. Foi-se o tempo em que a vitrine rodava a cada 15 dias, um mês, né? Então agora a gente percebe um movimento de novidade o tempo todo. Então, às vezes, você compra uma quantidade de produtos e você não precisa colocar tudo de uma vez. Você pode contar histórias. Então, isso serve para os dois, né? Tanto online quanto físico. Mas contar a história e envelopar essa história. Então, vou falar da cor do ano. Quais produtos você tem aí que é exatamente essa cor mocha mousse que você precisa contar essa história. Você precisa falar, sabia que a cor do ano é o mocha mousse? E que você pode combinar isso com isso. Se você tem uma loja que tem calçado e confecção, é dar essa sugestão e movimentar. Porque às vezes eu fico triste de chegar em lojas que você encontra muita coisa e aí você fala, gente, mas isso está tão escondido que o cliente não consegue olhar para isso. E isso a gente precisa tirar o chapéu para os magazines, porque eles fazem de uma forma cada vez mais especializada, por isso eles conseguem vender tudo, né? Então tá tudo montado, você quer comprar o look inteiro. Então eu diria que na loja física eu acho que é muito importante você ter uma boa comunicação de vitrine. Não estou falando sobre investimento alto, estou falando que ao invés de você ir lá e fazer um leque de escarpãs com 6 cores, pensa que o consumidor vai olhar e falar, nossa, que escarpão legal, mas ele vai escolher uma cor. Agora, quando eu levo um mix, um drop, um combo de um tênis, um escarpão, duas sapatilhas e uma rasteira, eu vou trazer a tendência, vou trazer aquela aposta daquela cor e vou mostrar a variedade do que eu tenho na loja. E a pessoa muitas vezes vai focada em comprar um escarpão, vê um tênis e fala: Nossa, eu nem queria um tênis, mas no fim vou levar. Então, acho que esse é um ponto importante. No caso do online, a forma de você usar isso para a tua vitrine, primeiro, gente, é mostrar o produto, é falar do produto, é contar essa história, contar atributo, né? Porque às vezes a pessoa fala, ai, meu inverno não está acontecendo. Você está mostrando o que você tem na loja? Você está fazendo ações para o seu seguidor? Você está respondendo a pessoa que pergunta se você tem um 37? Porque às vezes são coisas tão pequenas e que a gente se perde e deixa de ter uma certa credibilidade. Então, todo dia não é para você fazer o mesmo vídeo, mas o que você pode fazer daquele produto em mostrar possibilidades. Então, eu diria que seria usar um pouco disso. A pessoa ama quando você vai lá, mostra o sapato, mostra a fivela, fala que o salto é antiderrapante, que a sola é antiderrapante. Então, eu diria que é essa atenção, porque, gente, a imagem, ela é o primeiro impacto que você tem, tanto como pessoa, como produto, como marca. Então, você tem 3 segundos de leitura. Tá passando lá no Instagram, viu sua marca, mas não fala, não mostra o que você faz.
aí fica um pouco difícil. Eu vejo se que essa parece até um clichê, mas o contar uma história nunca foi tão importante, né, para o marketing, de certa forma. Então a gente vê assim que a pessoa, ela tem a informação, ela sabe que aquela cor está rolando, ela compra o produto na cor e ela simplesmente posta o produto. Se ela usa esse apelo, seja através de um stories, de um vídeo, ou ela conta essa história, mesmo que ela não apareça, que seja narrado, né? Ou que seja um vídeo com uma música legendado, contando a história da cor, que é a cor do inverno, e mostrando o produto, por que ele é daquela cor, isso engaja muito mais do que simplesmente soltar, né? Eu vejo que tem muita gente que faz compras muito boas, que atende o cliente muito bem, mas não sabe ainda se vender, né? Ela não sabe ainda expor e despreza o poder do contar uma história, né? E às vezes o contar uma história, a pessoa fala, mas o que eu vou falar do produto? Pô, esse produto tá na cor do inverno? Tá. Qual que é a história dessa cor? Pronto, você já tem uma história fantástica para contar. Às vezes a pessoa ela fica travada, né? Ela fica pensando que ela precisa de uma agência de marketing para fazer um storyteller de um produto. E não é. É você levar pequenas ações com essas informações para o seu dia a dia e fazer com que o seu cliente enxergue você de uma forma diferente. Isso é muito bacana. Se Perfeito. eu vi uma pessoa aqui, ela falou o seguinte, poxa, essa live tinha que ter sido feita um pouquinho antes, porque aí a gente já teria os produtos de inverno na vitrine, né? É assim, ó, às vezes a pessoa não conhece, alguma pessoa que segue a Vendrata, mas não trabalha com a Vendrata é uma fábrica, porém ela tem um estoque à pronta entrega. Todos os produtos que a gente está falando aqui, se você quiser ele hoje, basta você depois dessa live aqui chamar no link da bio, comprar produtos, você vai falar com um vendedor. Ele vai te mandar o catálogo de tudo que tem disponível e dependendo da sua cidade, pode ser que até 48 horas esse produto esteja na sua loja com a sua logomarca. Tá? A gente faz despachos em até 48 horas já personalizados com a sua marca. Então, não é porque você está vendo agora que você não vai poder aproveitar. Mas tem um detalhe também. Essa live está no timing correto, porque a gente está falando um pouco de inverno aqui, mas agora, né, dona Cíntia, nós vamos falar de verão. Como aproveitar, Exato. como fazer essa transição? Como que o empresário fica agora, né, com um olho no peixe e um olho no gato, né? Ele está vivendo o inverno, mas tem que estar antenado no que acontece ali. Se o que, que vem, o que, que vai rolar nesse verão? Nos ajude, Cíntia. Perfeito. Olha, eu gosto de dividir, até para vocês entenderem um pouco, em três moods, porque eu acho que sempre a nossa cabeça funciona melhor até para se identificar com os produtos. Então, o primeiro que eu diria seria aquela referência do borro, mas que agora a gente vai chamar de um natural mais sofisticado. Então, é um natural chique, porque além dele trabalhar com artigos naturais, tramas, palhas, tressês, vai ter um elemento principal que são os metais. Então a gente vai ver isso muito forte. Tem muitas confirmações já desse produto acontecendo lá fora, né? Então a gente sempre acompanha, desde marcas como Grifes, e aí o meu trabalho é ir mastigando essas tendências e confirmando em lojas mais populares que aquilo está acontecendo, que a grade está furada e tudo mais. Então, é um caminho muito intuitivo pensando em Brasil, já que a gente sempre vende bem. Porém, não é aquilo que você já viu. Tem que ter um cheirinho, tem que ter um detalhe, tem que ter um metal. A gente precisa só cuidar e não olhar para isso como, no Brasil sempre vende palha. Mas a palha tem um metal. Há 2 anos atrás a gente falava de manta de strass. Olha como mudou. Antes era só papete de strass. E agora a gente está falando de uma outra pegada, que é metal mais essa cara mais rústica. Então eu diria que isso vai invadir o nosso verão, porque tem uma conexão com essa mulher brasileira. Então, por isso, a gente ainda vai ver muita camurça, a gente vai ver muito um elemento que na feira esteve presente em praticamente todas as coleções, que são modelos com informação de dedo, de recorte do dedo. Ou seja, que você tem um diferencial no dedão e que, além disso, você tem um metal em cima do dedo, cortes a fio, toda essa cara mais rústica, com materiais mais terrosos mesmo, com laser. Então, assim, tá bem legal e a gente até percebe muito a volta das rasteiras e a volta das platforms, que são as plataformas mais retas que estão voltando com tudo. Então, essa é uma caixinha que eu diria desse borro natural, que tem esse elemento mais leve, mais fluido e que está super acontecendo.
Outro elemento que é muito falado agora e que vem de uma sequência são aqueles produtos mais delicados, que tem até uma conotação um pouco mais romântica. Por quê? A gente viu muito a sapatilha, que estava esquecida, e que voltou para o jogo, né? Mas ela não voltou do jeito que ela era. Ela não voltou só com um lacinho em cima ou só com metal. Ela voltou com outros elementos, ela voltou com transparência, com aplicações, com muitos elementos que tornaram dela um produto diferente. Então, aqui a gente vai ter realmente esse cuidado e, principalmente, eu chamo atenção para a transparência. Ah, mas eu já vi sapatilha de tela, aqui não aconteceu. Tem coisas que às vezes não vai acontecer no seu ritmo, mas não deixem de tentar e apostar naquele percentual pequeno, porque é uma informação que continua. A gente viu agora a Miu Miu fazendo uma sapatilha de tipo uma tela mosqueteiro básica. Não tem nada, tem uma fivela e a transparência do pé. Então, esse mood é bem importante nessa temporada. E posso ir? Pode falar. E além disso, eu quero chamar a atenção para os tênis sapatilha, tá? Que a gente chama das snakerinas, que é o sneaker com balerina em inglês. Então é o tênis sapatilha. Ou seja, o tênis que já estava com aquela sola baixinha, com a informação do samba, agora vira uma sapatilha e tem muitos elementos importantes nesse mood. E por fim, tá ruim a conexão? Não, tá Tá bom? legal, tá dando para ouvir bem. Inclusive a imagem tá bem limpa. Se tiver algum produto para mostrar, fica à Tá, vontade. Ela ficou um tempinho embaçada a sua imagem, mas agora tá tá, normal. tá. E o Então, temporal continua comendo e o solto aqui tempo em Jaú, tá? temporal. E aí, um último item também, que eu acho que é bem importante a gente falar, é uma pegada mais moderna, que são produtos com recortes, com uma cara mais minimalista, que desde que entrou em moda continua. Então, é um pouco mais conceito, é um salto geométrico, é um elemento diferente. Mas aqui eu vou pegar para os dois primeiros moods uma sandália que eu peguei lá no estoque e que tem Sim, exatamente. vai mostrando esse produto que eu vou pegar um aqui também para mostrar. Só um segundinho. Tá, tá bom. Gente, aqui, olha que incrível esse elemento dos metais que a gente fala, que são esses metais com aspecto martelado, orgânico. Esse é o nome, tá, gente? É uma cara orgânica para dar um visual diferente. Então, olha, um produto terroso, palmilha quadrada, salto bloco. E aqui você já tem uma informação. Tanto nesse tipo de produto, olha esse aqui, gente, a tonalidade mais terrosa. E aqui, atenção, porque os metais estão em grafite, então dá toda uma sofisticação para esse look. Então, esses dois, eu diria, que estão dentro desse borro mais chique, mais sofisticado. E um terceiro deles é esse produto, gente. Eu cacei isso lá no estoque, porque aqui a gente vê tanto a informação da palha, e pode ser que isso talvez não tenha acontecido no momento, e que agora você pode apostar, mas tem um elemento do metal e do dedo, que é um fator muito importante nessa temporada. Então, aqui a gente tem, nesse mood do borro e dessa cara do natural mais chique, esses produtos que eu diria que vale a pena a sua atenção para eles, tá? E agora, as queridinhas da Ainda temporada. veio Gente, preparada para a live. pelo amor de Deus, olha isso aqui, galera. Ó, o conforto da palmilha. Ô, Afinal, Cíntia, a pergunta que não quer calar. Essas aí que você está mostrando não é Vendrata? Se a pessoa quiser hoje, ela tem aqui no estoque? yes, galera, ó, dois estilos, uma redonda e uma quadrada. Aí vamos lá, o elemento mais romântico, gente. Mary Jane, que é essa tirinha no peito do pé. Ai, Cíntia, mas o meu público, eu não sei falar das tendências. É importante, gente, porque o cliente chega e fala: Você tem sapatilha Mary Jane? Então, Mary Jane, a gente dá para esse nome de sapato boneca, porque era usado lá no passado por uma personagem de desenho e tem essa ideia por ser uma sapatilha boneca que tem essa tirinha aqui. Mas olha aqui, tá vendo que é uma fivela mais orgânica? Então são detalhes, o conforto, acho que tudo isso vale a pena destacar. Show. Ó, eu vou dar um salve aqui, ó. A Nath Paves está por aqui também. Nath, sempre acompanhando a gente em tudo aqui.
A Natália Cabral também está aqui com a gente, ó, ela está comentando tudo, ela fala que está de volta, sempre amei. A Nath é uma fanática por sapatilha, né? E, gente, quem está curtindo essa live, faz o seguinte, ó, manda para mais pessoas, dá um foguetinho, manda perguntas aqui também para a gente, vai interagindo para a gente saber o que vocês estão com dúvidas, para saber, porque assim, ó, essa live estava para rolar há muito tempo, né? Há muito tempo. Vocês não sabem a dificuldade que é pegar essa moça, conseguir um espaço na agenda dela para colocar ela aqui para dar essas dicas para vocês. Mas eu tô achando, sim, que esse pessoal aqui, eles não vão querer parar aqui. Eles vão fazer a live. Eu já sei que amanhã o direct da Vendrata, ele vai ser bombardeado. Ele fala assim, ó, pede para a Cíntia falar mais disso, pede para a Cíntia falar mais aquilo. O que você acha, Cíntia, da gente fazer alguns vídeos, ou um vídeo para o YouTube, com você mostrando aqui na live ao vivo, se chove, às vezes não dá para ver, fazer um vídeo para a gente postar no nosso YouTube, divulgar para todos os nossos clientes, você mostrando as tendências, alguns modelos, como você está fazendo aqui na live. Você topa esse convite, Sim? Topo, segundo desafio topado com sucesso. E, gente, ó, para quem chegou agora e não viu no começo, é o seguinte, eu falei para a Cíntia, ela topou o desafio. No final aqui da live, ela topou dar uma consultoria de 1 hora, gratuita para alguém que está participando aqui, mas ó, vai ter um critério para a gente dar essa consultoria gratuita para essa pessoa, né, Sim? Sim. Vai ser a pessoa que mais interagir aqui no nos comentários, mandar foguinho aqui, compartilhar com mais pessoas, e a pessoa que mais comentar, mostrar que ela realmente quer, que ela quer uma profissional como assim, que olhando para o negócio dela e dando algumas dicas ali, né, fazer essa consultoria, a gente vai no final escolher essa pessoa aqui. E assim que já tocou, compromisso assumido publicamente, né? Isso que é o legal da live. É duro falar não, assim. É muito bom. E aí, com chuva, gente, é ainda mais a certeza que a gente está no caminho, né? Porque, ó, vocês não estão entendendo. Legal. Viu? Em função da chuva, eu nem tô conseguindo não estar atualizando os meus comentários. Então, você vai me falando aqui. Mas eu já tive a informação de que vocês perguntaram sobre o metal orgânico, certo? Isso. Ó, dá uma pincelada nisso pra galera entender. Assim. tá. Eu vou falar, gente, que assim, eu fui lá no departamento de desenvolvimento de produto e até vou dar um spoiler aqui, Rafael nem está sabendo desse assunto, mas Você eu andou falando busquei. com a Michelle, né? Certeza. Ó, eu cacei lá um produto. Duas de conversa. Pois é, eu fui lá antes e falei, gente, será que você vai ter alguma coisa? E vocês perguntaram exatamente isso. Então, o material, o metal orgânico que a gente fala, é quando ele não é aquela fivela reta padronizada. Então, aqui já tem um metal, spoiler do que vai rolar na temporada. Vocês estão vendo, ó, podia? Tá entregando segredos, meu Deus. Já estou, já estou. Ó, gente, tá vendo que tem um efeito orgânico, ó? Não é abaulado por inteiro, ele tem toda uma proposta assim diferenciada. Eu só não vou contar onde esse metal vai estar, que aí é muito spoiler, vou ser excluída da live. Curiosidade. Pois é, mas olha que legal, isso aqui traz tanto um elemento dos metais que estão fortes, como outra coisa que a gente viu muito na feira foram as pedras com esse aspecto mais natural, uma cara resinada, mas que traz essa coisa do natural. Inclusive, marcas como, por exemplo, Grendene, que é injetado, né, trazendo nos chinelos elementos de pedras com essa coloração natural. Então, acho que é bem importante vocês considerarem isso para esses produtos de verão. Vamos lá, ó. Agora sim, ó. Pensando em verão, né? A gente consegue falar um pouquinho de time? Qual que é o momento certo de estar chegando alguma coisa na loja ali com aquela cara de verão? Trabalha com produtos invernais, daquelas cores que ainda vão permanecer, um produto já como validado como um slingback. O que você pode pincelar para a gente sobre isso? Ó, um ponto que eu queria muito destacar aqui é a importância de vocês olharem para o verão e entenderem que cada vez mais a gente vê a antecipação. Mas, na verdade, você não precisa ter uma coleção em julho, agosto já comprada, não é isso. Mas é você trazer nos seus elementos, naqueles produtos consagrados, as cores novas, alguns elementos novos, aquele produto consagrado que tem esse aspecto natural. Então, eu diria que a gente cada vez mais tem visto no varejo
um comportamento de precificação. Então, a cliente vai comprar lá o saldo no final de julho, agosto, mas já tem um cheirinho da novidade, que a gente chama isso de preview, ou seja, a prévia do que vem por aí. Então, muitas pessoas trabalham com inverno e verão só. E eu diria que você precisaria dar uma fatiada na sua coleção e trabalhar ela de forma mais estratégica, tendo, por exemplo, uma novidade, uma antecipação com aquilo que você precisa ter na frente para você se posicionar de forma diferente. Então, desses naturais, você não vai apostar um volume que comprometa o seu fluxo de caixa. Mas você precisa trazer antes, porque depois que todo mundo tiver, aquilo perde valor. Então, aí a pessoa vai procurar o que é mais barato. Quando você traz primeiro, você consegue precificar e se posicionar como uma marca antenada. Legal. Si, ó, a gente está caminhando, começando a caminhar para o fim da nossa live, está chegando a hora da surpresa que eu ia fazer aqui, né? E é o seguinte, ó, eu estou vendo várias pessoas ali perguntar se vai ficar gravado, vai sim, tá? Claro que se você ver depois da live, não ficar aqui até o final, você vai perder a surpresa, talvez você fique um pouquinho triste com isso. Se, de uma forma geral, você estava na BF Show, rodou toda a feira, fez toda a pesquisa, o que você sentiu ali, assim, ó, vamos falar de tendências, que você acha que vem muito forte? Tipo, as 3 peças-chave que a pessoa não pode deixar de ter, principalmente nessa transição agora entre inverno e verão. Ó, um ponto que eu acho que é importante, que isso já vem se confirmando, são as plataformas. Então, a gente percebe agora que não necessariamente elas serem super altas, mas a gente viu que com a vinda da Papete, a gente começa a ver esses modelos mais retos e que teve muito na feira. Então, acho que vale olhar para esse salto com mais cuidado, porque a gente tem visto o caminho dessas plataformas crescerem. Acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante, os modelos de dedo. Agora vai uma dica para isso. Não adianta vocês comprarem sem calçar, né? No sentido de não ter uma validação de quem vocês confiam. Então, o seu fornecedor, ele tem que estar validado para esse tipo de produto e você tem que cuidar e olhar a fotinha do que você compra para não ter sobreposição. O que acontece? Como todo mundo está ofertando muito dedo, se você comprar muita coisa próxima, você vai vender e vai dividir a venda. Então, o dedo, eu diria que é um elemento muito importante, tanto na rasteira, como no salto bloco, como na anabela, como no tamanco. Então, assim, falar de dedo precisa ter um mix que conte isso, porque a gente percebe muito o retorno das flats, das rasteiras. Fazia um tempo, em função das papetes, que a gente não via mais tanta rasteira. Ou era papete, ou era uma sandália salto. Agora a gente percebe muito o retorno das rasteiras, que é algo que a gente também sabe vender. Então agora é importante, eu vou ter a papete? Vou, por quê? Já caiu no gosto, mas ela vai ser como? Ela vai ter um elemento de dedo, ela vai ter menos, não vai ter mais brilho, ela vai ter uma cor terrosa, mas eu vou começar também a trazer um produto, como por exemplo, as rasteiras, porque eu acho que ela é bem assertiva. E ainda assim, falando de uma proposta que eu acho que ainda continua, ainda eu acredito muito na fala dos sling bags. Porque mesmo sendo verão, a gente tem visto esse apelo do mais arrumado, né? Então, acho que os sling bags podem fazer ali o seu verão tendo um mix coerente, sabe, de produto. Eu acho que isso vale bem a pena. A gente Ah, tá... mas eu também queria falar mais um, pode? Tudo bem. Vou falar mais. A gente está Por até quê? numa discussão de transformar o slingback num produto perpétuo, assim como a Gisele e o Scarpan, porque ele veio, ficou, a procura continua aumentando, a gente não tem noção de até quando vai isso, mas ele está assim, já estamos tratando ele como um produto perpétuo, aquele tipo de coisa que na hora que você vai fazer uma programação de produção, tem que ter, né? A gente já... Então, assim, eu acho que isso, tanto a informação que a Cíntia está trazendo, como a da pessoa que está ali colocando capital para fazer, para investir, eu acho que forma aí um combo, né, para validar esse produto para quem está assistindo a gente, de uma forma assim, que é um produto que eu estou investindo realmente. Ah. Né? Mas legal. E vamos ver com o pessoal aqui quem realmente quer ganhar uma hora de consultoria com você para ela falar do negócio, falar das compras dela, do cliente, pegar algumas dicas com você, ó. Perfeito. Quem mandar aqui, ó, a melhor frase no comentário
falando assim, ó, com poucas palavras, uma frase curta. Por que você precisa de uma consultoria da Cíntia? Fala assim, ó, o que isso vai impactar no seu negócio? A melhor frase a gente vai sortear aqui para ter essa consultoria com a Cíntia. Beleza? Vou pedir para o pessoal da minha equipe aí ficar de olho nas respostas. A chuva está caindo mundo aqui na cidade. Eu acho que por muito tempo que eu não faço live, que eu não apareci aqui, Cíntia. Essa chuva é por isso, certeza. É. Porque está sendo uma chuva com raio, com relâmpago, com trovão, com tudo, né? Então eu tenho certeza que está sendo... essa live aqui talvez inicie um novo marco. Eu queria aproveitar, assim, uma parte da surpresa, te convidar, né, para gerar conteúdos, né? A gente tem o Start Shoes, que é o nosso curso, que é o curso que a gente, assim, ó, existem dois tipos de clientes do curso da Vendrata, né? É aquela pessoa que quer começar no calçado, mas tem medo de não dar certo, então ela vai no curso, ali ela consegue um investimento baixo, ela consegue avaliar se aquilo é para ela, e mesmo que ela vai trabalhar com outra coisa, o conhecimento que ela tem ali de vendas, das ferramentas de venda, ainda ajuda ela para outro negócio. Por exemplo, vamos montar uma loja de roupa. Ela vai saber como fazer lista quente de clientes, ela vai saber como atingir mais pessoas, ela vai saber como trabalhar com o Instagram. Então, é um conhecimento que serve para ela para a vida toda, né? E ali a gente fala de como montar mix de produto, de como não tomar canos de fornecedores, se a compra online é um problema, como não ter inadimplência no seu negócio, porque eu vejo muita gente que começa, vem enfiada criando um problema. Então a gente dá uma dica estratégica de como a pessoa sair disso de uma forma que ela não tem que... Eu vejo pessoas falando assim, poxa, mas se eu não vender parcelado, eu não consigo vender. Se eu não tiver aqui a pendura para minha cliente aqui, eu não consigo vender. Tem uma estratégia que você consegue fazer isso de uma forma muito sutil, ela nem percebe, você não deixa o seu dinheiro na mão dela. Tudo isso é no Start Shoes. Mas eu estou querendo fazer um conteúdo voltado para esse pessoal, que seria o Start Fashion. É um projeto que a gente já tinha no passado, né? Mas ele é voltado para moda. Vitrine, tendências, como fazer pesquisas, quem você tem que seguir para estar sempre antenado, como que funciona um processo de pesquisa para a pessoa que gosta de moda realmente, trabalha com calçado, para que ela possa. Eu queria fazer esse convite para você. Você toparia, assim, fazer um microcurso com a gente, com algumas aulas práticas para a pessoa sair do ponto A até o ponto B e não ser mais enganadas por vendedores de fábrica, que o vendedor fala, isso está vendendo muito, é tendência, ele confia e às vezes ele fica com o micro na mão, porque o vendedor estava precisando bater meta, ele estava precisando desencalhar aquele estoque que era o único que ele tinha. Então é importante a gente trazer esse conhecimento para as pessoas, para que elas possam discernir e falar assim, não, poxa, peraí, o vendedor está me falando isso, deixa eu validar isso daqui, ó. Deixa eu fazer aqui a pesquisa que eu aprendi com a Cíntia para ver se isso realmente, essa tendência está confirmada. Você toparia um desafio desse, Cíntia? Gente, terceiro desafio aceito. Claro, até porque, Rafa, isso é muito legal. Vai ser live no desafio. Meu Deus, gente, eu tenho mais desafio que vocês aí, hein? Viu? Deixa eu te falar aqui uma coisa bem massa, porque isso me conecta muito com o meu propósito. Então, assim, a Cíntia Consultora de Moda atua junto às empresas, a calçadistas, ao varejo, fazendo a diferença da forma como eu puder. E aí, falando de moda, eu acho que eu posso trazer para o seu negócio isso e me conecta com o que eu amo fazer. Então, assim, eu não aceitaria um desafio que não tem conexão com o meu propósito. Então, eu super Que aceito. massa. Sim, ó, então, Arrasou, obrigada. tem novidades. A gente vai produzir um microcurso, um curso rápido, né? Com dicas de moda da Cíntia para você fazer aí, fazer os seus primeiros, a sua inserção no mundo da moda, mas de uma forma com um olhar muito mais profissional, técnico, assim, com alguém que realmente entende o negócio para dar uma direção para vocês. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Steve, Arrasou. ó, vamos lá. A gente falou de fazer essa consultoria, né? Alguém da nossa equipe vai selecionar uma pessoa aqui para a gente estar fazendo isso. E eu queria também reforçar o convite para quem... Eu estou vendo o pessoal falar aqui, ó, mais lives como essa, faça mais lives como essa. Pode ter certeza que vai ter mais. E a gente... Mas para fazer assim, ó, na live, no ao vivo, a gente tem esse espaço bem limitado aqui, né, Cia? Mostra É. aí, Cia, fica bem limitado. A gente vai fazer um vídeo para o YouTube,
talvez um período de uma live mostrando produtos, tendências e é claro, né, eu vou ceder os produtos para a Cíntia da Vendrato para ela poder fazer esse conteúdo para vocês, né? Então, assim, sim, eu acho que vai ser muito legal. Eu vejo que isso daí são informações que o pessoal realmente procura, o pessoal precisa desse tipo de informação, desse tipo de conteúdo, né? Então, assim, vamos começar essa jornada juntos aí. Então, a gente vai ativar o Start Fashion, que é você começar no mundo da moda de uma forma bem prática. Primeira novidade, para quem já é cliente Vendrata, esse curso já sai com um desconto muito especial, tá? E se você não é cliente Vendrata e quer conhecer, mas antes de começar a comprar calçados e investir, quer saber, se você está vendo essa live aqui, ó, faz um print, né? E coloca ali Start e manda para o seu vendedor, que a gente vai fazer uma condição especial. O Start Shoes hoje é R$ 597. Para quem está assistindo a live aqui agora nessa entrada agora de junho, essa entre safra do calçado, né, um período aí que o pessoal fica um pouco receoso, Sim. então a gente vai fazer 50% de desconto no curso para quem printar a live e mandar para o seu vendedor, ok? E aí a gente vai colocar agora em produção um projeto maravilhoso que vai ser o Start Fashion com a Cíntia. Talvez a gente mude esse nome, né, Ci? Start Fashion, eu acho que a gente tem que vir agora com uma roupagem nova. Já é a primeira missão da Cíntia é achar um nome para esse curso. Tá? Ótimo. E vamos fazer mais lives, vamos fazer. Eu vou aproveitar, se vou abrir esse espacinho aqui para alguém que ficou com alguma dúvida, às vezes algum comentário que a gente não respondeu. Ótimo. Quem quiser mandar alguma dúvida aí de moda, alguma coisa para a Cíntia, aproveita, que o tempo dessa moça é valioso. Aproveita, gente. Tô dando a dica aqui, tá? E é o seguinte, essa live vai ficar salva. Nós vamos jogar essa live para o nosso YouTube, tá? Para o pessoal poder assistir na TV de casa e coisa assim. E se agora é com você. Se quer falar alguma coisa para o pessoal, enquanto o pessoal vai perguntando aí, quer fazer algumas considerações finais, quer mostrar mais algum produto, alguma dica que talvez não pudesse mostrar? Acho que eu já mostrei. Eu dei até spoiler de desenvolvimento. Bom, mas eu acho, gente, assim, Ainda não mostrou. viu? O que eu fiquei muito, muito feliz, assim, primeiro é com toda essa repercussão, que legal poder falar de moda. E, assim, mais que isso, o meu desejo de desmistificar de fato. Então, a gente precisa ter essa atenção para falar de moda e isso impulsionar seu negócio, não te dá medo, né? Então, acho que de tudo isso, tudo que eu vi vocês perguntando, né, e todas as interações, esse desejo por buscar algo é porque o cliente chega muitas vezes sabendo o que ele quer. Então, o seu vendedor, você que tem time de loja, ele precisa saber o que que é um metal orgânico, porque ele vai surpreender na hora da abordagem. E não adianta, né, Rafa? A gente acaba sendo muito impactado quando você vai num lugar, num restaurante, e você vê alguém te falar do cardápio, que você fala, nossa, eu vou querer isso aí que você falou, que eu nem sei o que é, mas você falou tão bem. Então, assim, qualificar isso, porque eu acredito muito na força do vendedor, na força da equipe, na força da abordagem, porque a gente tem um ambiente digital que também precisa disso, e o ambiente físico, e tudo parte dessa conexão. Então, assim, eu só queria somar aqui e dizer o quanto, para mim, é uma honra poder estar em um projeto que me conecta e que vai fazer vocês ficarem com mais autoridade. Eu acho que essa é a palavra. Ter autoridade para comprar sem medo, né? Para Isso é muito divulgar. importante. Assim, Porque às vezes falta aquele empurrão, né? Falta aquela coisa do tipo, mas será? Mas aí a gente vai precisar fazer um dever de casa, de comprar, de contar a história, de mostrar como usa. Até porque é muito fácil. Quando você quer saber, assim, algo de produto, às vezes a gente fica muito assim, nossa, o que que eu falo do produto? Você até falou anteriormente na live. Quando você vai até uma loja e vai comprar um sapato, quais são os seus critérios? Às vezes a gente fica pensando em coisas muito distantes. E, na verdade, bom, eu vou ver se ele está confortável, vou ver a altura, se ele escorrega, se ele. Né? Então, quantas coisas a gente pode trazer para a nossa realidade? Então, acho que é um pouco disso e só agradecer, porque é uma página que eu vou ficar muito feliz de construir ao lado de vocês. Show, sim. Galera, quem tiver mais alguma pergunta aí, aproveita a mandar. Eu queria agradecer. Ah, tem pergunta Ah, aqui, ó. É que eu tô sem visualizar não, aqui. beleza, pode mandar bala aí, ó. Ó, até mesmo em formato de rasteira. Slingback, gente, que são esses chanéis aqui que eu falei, que inclusive tem um aqui de tela, olha que luxo.
ele pode ser flat, no caso sapatilha. Então existe a versão sapatilha com esse traseirinho, sendo na construção bico fino, bico redondo ou mesmo bico quadrado, que aconteceu muito. Então sim, o slingback acontece nos produtos fechados, então são eles que têm essa característica, tá? Frente fechada e traseiro aberto, podendo ser salto alto, salto médio ou rasteiro, tá? Que são as sapatilhas. Algo mais? Ah, temos aqui uma, ó. Ai, meu Deus, eu fiz spoiler! Gente! Então vai, vou mostrar rapidinho, ó. Brincadeira. Gente, olha isso. Um novo spoiler. Ah, eu já vou falar desse spoiler. Se ela me mostrou, gente. Manda bala. Olha isso aqui. Olha aqui um elemento dessa tendência dos naturais. Aqui, o material fazendo uma trama, um trançado. Olha uma sapatilha básica, mas que tem um recorte mais quadrado. É slingback, tem a fivelinha no detalhe e tem esse brilho e essa proposta de construção, tanto do bico fino como do modelo. Gente, olha isso. São tirinhas, ó, sobrepostas. Arrasou. Pronto, vocês já podem pedir aí pré-venda desse produto. Show! Gente, Mais é o seguinte, algum? ó, eu tava vendo aqui. Como... Tem mais Faltou a perguntas? última tendência de verão que eu falei sobre uma pegada minimalista, não sei se ficou claro. Então a gente tem lá aquele natural mais sofisticado, chique, a gente tem o romântico, uma coisa mais clássica, mais delicada, e o último é uma proposta mais minimalista de produtos com corte a fio, uma cara mais pesada de produto e que também é super moderno e está acontecendo em menor proporção. Pronto, Show! acabei. Show. Se é o seguinte, ó, como teve essa instabilidade da live, tava vendo aqui tem alguns comentários que talvez não veio, então a gente vai mudar o desafio. Tá, Para consultoria, ao invés de ser o comentário aqui na live, a gente vai pedir para a pessoa mandar o comentário no direct, tá. né? Ó, o porquê você precisa de uma consultoria de uma profissional de moda, né? A melhor resposta a gente vai chamar você e vai agendar junto com a Cíntia essa reunião, porque alguns comentários não vieram, teve aquele momento de instabilidade da live. Então, para ser democrático, as pessoas depois agora está finalizando a live, vai lá no direct e manda. A gente printou também aqui as respostas do pessoal, mas também no direct vai estar valendo, a gente vai fazer ali a melhor resposta, a gente vai escolher Tá. a pessoa para essa consultoria, legal? Perfeito. Então, gente, ó, Cíntia, eu queria te agradecer de coração pela oportunidade, por estar compartilhando aqui com esse pessoal guerreiro, que é o pessoal da Vendrata, os clientes da Vendrata, o pessoal que está empreendendo, que está criando a sua história, pessoas que já estão, que começaram com poucos pares, já estão com o seu negócio montado, a sua loja, e quem sabe daqui a pouco virando uma rede de lojas, né? E esse pessoal que está começando também, que acaba sendo uma força motriz da nossa economia, o pessoal que empreende, que não desiste, que mesmo sem saber muito, né, vai e mete a cara, ele tem a coragem. E agora a gente complementa chegando com informação para ajudar esse pessoal a se profissionalizar cada vez mais e fazer a diferença no mercado, né? Um jeito que você falou um pouco de propósito, né? E para mim também isso é muito importante, né? Através do nosso trabalho poder impactar a vida de pessoas, compartilhando, contribuindo, transbordando na vida delas. Então isso me deixa muito feliz. Obrigado por aceitar esses desafios. E agora, ó, desafio aceito, a gente vai produzir esse curso aí de começar inserir as pessoas no mundo da moda aí do Start Fashion com a Cíntia. Eu estou muito empolgado para esse projeto. Agradeço de coração a sua participação. E é isso. Muito obrigado. Se quiser finalizar, dar uma palavrinha para a galera também. Bom, gente, eu quero realmente, de novo, agradecer, dizer para vocês me seguirem, pode? Opa! Ó, vou Já pedir, passou meu inclusive, arroba pessoal, aqui, é que eu não tô até vendo. fica aí, galera. Eu vi Tá, muita gente falando assim, ó, de fazer mais lives como essa, coisa assim, ó. A Cíntia dá dica de moda no Instagram dela, praticamente todas as semanas, todos os dias, sim, acho que não, né? Mas todas as acho que toda semanas, semana. né? E eu acho que agora com esse projeto aí, assim, não vai soltar muito mais dicas agora, né? E então, ó, segue a Cíntia lá. Tenho certeza que vocês vão adorar o conteúdo dela, né? A Cíntia é uma profissional espetacular. Já deu para sentir um pouquinho aqui na live a base de conhecimento que ela tem para estar compartilhando com vocês. E é isso, minha gente. Ó, para quem não me conhece, eu estou falando aqui através da Vendrata. Eu sou o CEO da Vendrata. Então segue lá, Rafa Vendrame. Eu compartilho bastante conteúdos também falando de empreendedorismo para você que tem o seu negócio aí, que está seguindo no caminho do crescimento. Então estamos juntos. Muito obrigado. Até a Obrigada. próxima live e tchau para vocês, gente. Tchau, Obrigado, Cíntia. Até mais. gente. Valeu, muito prazer, muito obrigada. Até mais.
Pessoal, se fez sentido esse vídeo para você, se você curtiu, esse é apenas um pequeno trecho de um vídeo completo que faz parte de um curso que chama Start Shoes, que ensina você a ir do zero ao alto faturamento com calçados. Se fez sentido para você, se você curtiu, arrasta para cima ou clica no primeiro link na descrição para você acessar o nosso site e conhecer um pouco mais sobre o projeto Start Shoes. Te vejo lá!